Olá, eu me chamo Daniela Moreira e sou uma das autoras do estudo Suicídio em Contextos de Recessão Econômica, uma revisão de escopo. O suicídio ele se configura como um importante problema de saúde pública no mundo. E sua análise, seu estudo, ele não pode se dar apenas observando os aspectos individuais. Trata-se de um fenômeno multicausal que demanda um entendimento relacionado aos determinantes sociais da saúde. Nos últimos anos, observa-se que o Brasil tem registrado um aumento, de 2006 a 2016, por exemplo, nas taxas de morte autoprovocadas, de 7%, em contramão com o índice mundial, que reduziu em 9,8%. Como comentado anteriormente, por se tratar de um evento de multicausas, de multifatores, observou-se que, em períodos de recessão econômica, foi observado um aumento nas taxas de suicídio. E diversos estudos foram publicados nesse sentido. No entanto, existem poucas revisões que façam um resumo, uma síntese desses resultados, de modo que possamos entender onde a maioria dos estudos foi realizados, qual seria esse quantitativo, mas, sobretudo, quais são as populações mais vulneráveis ao suicídio onde o país vivenciou por um período de desaceleração econômica. Assim, o objetivo desse estudo é identificar essas publicações, compreender onde elas se localizam, quais são os métodos estatísticos mais utilizados, mas principalmente quais são as populações mais vulneráveis. Por isso, desenvolvemos um estudo do tipo Scope Review, seguindo as recomendações previstas para esse tipo de estudo e seguindo as etapas recomendadas, que vão desde a identificação da questão da pesquisa até a coleta, resumo e relato dos resultados. Construímos 6 questões para tentar responder aos objetivos do estudo. Definindo os objetivos, nós também construímos os descritores, considerando a combinação do acrônimo população, conceito, contexto, a estratégia de busca, que seria realizada nas bases de dados, inicialmente testada na base de dados PubMed e ajustada para as demais, e também a definição dos critérios de elegibilidade para o estudo, que são estudos em qualquer idioma nos últimos 10 anos, do tipo transversal ecológico ou longitudinal, que tratem os efeitos da recessão econômica nas taxas de suicídio, mas principalmente em diferentes populações, então nós não queríamos ver apenas a população geral, mas diferentes variáveis, e considerando os determinantes sociais da saúde. Assim, nós excluímos estudos duplicados, que tratavam de dados de morbidade, então para nós interessavam os dados de mortalidade apenas, e estudos que não estavam disponíveis na íntegra. Realizamos um protocolo que foi disponibilizado na plataforma Open Science, assim como se recomenda a maioria dos periódicos. Realizamos o levantamento nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Base. Realizamos a importação e a organização dos dados selecionados O período de extração foi de 26 a 30 de janeiro, totalizando 1.369 artigos. A seguir, iniciamos as etapas de análise dos artigos, sendo realizada por 2 autores, às cegas, utilizando essa plataforma que tem a imagem abaixo. Nesse caso, nós seguimos também o diagrama de fluxo do Prisma para estudos de Scope Review, que vão da identificação, pré-seleção, análise, até a amostra final dos estudos que vão compor, e aí nós tivemos de 1.369 artigos. Nessa primeira identificação, ficamos com a amostra de 43 artigos após todas essas etapas. Nessa figura, é possível observar a distribuição das publicações que compuseram a amostra da revisão. Nós tivemos maiores registros no ano de 2019, sendo 10 deles, mas também é importante registrar que em 2015 tivemos identificados 7 artigos que observaram essa relação entre a recessão econômica e o aumento nas taxas de suicídio. A tabela 1, nós conseguimos observar a caracterização da amostra dos estudos selecionados, considerando os critérios de elegibilidade.
Então, podemos perceber que a maioria dos estudos foi do tipo ecológico, 88,37%, concentraram sobretudo na Europa, 67,44%, principalmente nos países Espanha, Reino Unido e Grécia, e seguido da Ásia e das Américas. Em relação ao tempo de coleta dos dados, a maioria dos estudos teve um recorte temporal superior a 10 anos e o modelo estatístico mais utilizado foi do tipo regressão de Poisson e regressão em painel. Na tabela 2, é possível observar os resultados relacionados às principais variáveis dos determinantes sociais da saúde para o suicídio em contexto de recessão econômica presentes nos artigos dessa revisão. Então, observamos que a variável mais identificada nos estudos foi o sexo, sendo 88,37%, seguida do emprego-desemprego, 58,14%, faixa etária, 44,19%, e um dado interessante que identificamos nos estudos, que é importante destacar, em 9 deles, 20,93%, identificaram as políticas de proteção social ou medidas de austeridade. Observamos que alguns dos elementos dos determinantes estruturais e dos determinantes intermediários, sobretudo, foram pouco explorados nos estudos, como, por exemplo, acesso ao apoio emocional, circunstâncias materiais, condições de moradia, entre outros. Enquanto resultados, também precisamos destacar as populações com maior vulnerabilidade. Então, percebemos que o maior risco para o suicídio ele se concentrou na população masculina, registrando isso em 32 artigos, e também na população desempregada. Um estudo apontou que países com maior igualdade de gênero minimizaram as consequências suicidas dos choques econômicos, especialmente em homens. Embora isso tenha sido identificado em apenas um estudo, é um elemento importante de destacar que em países com maior igualdade de gênero, os homens teriam uma proteção, isso seria um fator de proteção. Um outro resultado que tem a ver com a questão da vulnerabilidade foi observado que, em países com manutenção de políticas de proteção social no período de recessão econômica, eles tiveram menos efeitos do suicídio nessa população, principalmente na população desempregada e de menor qualificação. Então, nesse contexto, onde foram mantidas as políticas de proteção social, as populações mais afetadas com o efeito da recessão foram as de maior escolaridade e qualificação profissional, muito embora tenham sido bem inferiores do que nas situações onde foram instituídas medidas de austeridade. Alguns estudos identificaram aumento nas taxas de suicídio na população rural, em determinadas ocupações e também em uso de álcool e outras drogas. Por fim, é importante destacar, enquanto implicações, inicialmente, a importância, a relevância de se compreender os determinantes sociais da saúde no momento em que serão formuladas e avaliadas as políticas públicas, e para que tomadores de decisão e gestores, trabalhadores, considerem esses determinantes, já que os mesmos influenciam os indicadores de saúde. Além disso, esse estudo conseguiu identificar que a recessão econômica, em todos os estudos, na nossa amostra, os estudos identificaram a relação entre a recessão econômica e o aumento nas taxas de suicídio. E ainda que algumas populações elas têm maior vulnerabilidade, como nós já vimos anteriormente. Esse estudo também identifica que algumas estratégias e políticas, quando mantidas ou fortalecidas, a exemplo da proteção social, ocorreu minimização, foram minimizados os efeitos da crise econômica nas taxas de suicídio. No entanto, é importante destacar que ainda há escassez de publicações na América Latina, bem como estudos que incluam variáveis comportamentais de acesso, uma vez que nós vimos que os estudos exploraram principalmente os determinantes estruturais. A inclusão dessas variáveis permitiria ampliar a análise do suicídio no contexto de recessão econômica e produzir políticas mais direcionadas ao problema. Muito obrigada